Muito bom dia, meu oitavo ano. Tudo bom? Vamos terminar a quinta-feira com a nossa aula de espanhol, não é verdade? Na aula passada, nós tivemos as correções e os exercícios da página 9 e da página 10 do livro 2 de espanhol. Alguns colegas enviaram a correção, mas não enviaram o exercício. Outros colegas enviaram o exercício e a correção. E muitos colegas não me enviaram nada. Lembrem que segue tudo daquela mesma forma, tá certo? A presença na aula se dá com o envio das atividades. Feito? Aula de hoje bem tranquila. Nós vamos corrigir as páginas 9 e 10 do livro 2. Então, sem desculpa, correção da página 9 e da página 10. E vamos terminar esse capítulo, ou seja, com a explicação dos exercícios da página 11, 12 e 13. Feito? Então, vamos lá terminar a nossa quinta-feira com a aula de espanhol sem preguiça, sem choromelas. Vamos em frente. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Começando com a página 9, que foi o exercício que ficou da última aula, ele fala da concordância do sujeito com o verbo, né? Claro que, igualmente, como na língua portuguesa, você não pode dizer nós vai, né? Você tem que concordar o sujeito com o verbo, nós vamos. A mesma coisa é com a língua espanhola, tá? Então aqui ele fala, ó, que você pode ter o sujeito simples, um sujeito composto, os coletivos, ou seja, quando você fala de várias coisas ao mesmo tempo, e quando você inclui a pessoa que está falando, o narrador. Dentro disso, você vai ter ele no singular e vai ter ele no plural. Simples e tranquilo de se entender. Enriqueta es muy testaruda. Ana y yo somos muy parecidas. Mucha gente es alérgica a los mariscos. Mis primos son muy divertidos. Los alumnos y los profesores van de excursión. Una multitud de libros será. Esse será está conjugando com una. Ou uma multitud de livros serão. Esse serão está com livros. Distribuidos durante el semestre. Los españoles somos hispanohablantes. Veja que esse somos aqui, porque está incluindo a pessoa. Então, nós outros somos. Tá? Muito bem. E aí o exercício ficou assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Eu estou na sala de aula ainda, né, gente? Ó, as cadeiras todas aguardando, fazendo essa aula, pensando que vocês estão aqui na sala e torcendo para que o mais rápido possível a gente possa voltar. Mas vamos em frente. Bora lá. Complete o texto concordando o verbo com o sujeito. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer sem desculpas. Vamos lá. Começando. Las votaciones de fin de curso. Antes de nada, voy a decir un par de cosas sobre mi colegio. Mi colegio está lleno de niños y niñas. Eso no es ninguna novedad, desde luego. Pero, ora, é o verbo ir na primeira pessoa. Pero voy
a decir, pero voy a decir otra cosa. De todo el montón de niños y niñas que hay en mi colegio, no hay ni un solo que no esté muerto de miedo cuando llegan las votaciones de fin de curso. Esse é o primeiro parágrafo, ok? Legal, vamos para o segundo. Segundo parágrafo aqui. No estoy hablando de los exámenes finales, ni nada de eso. Estoy hablando de algo mucho más importante. Al fin y al cabo, en los exámenes son los profesores quienes te ponen las notas, pero en las votaciones no. En las votaciones son tus amigos, tus amigas, todos sus compañeros quienes deciden si eres un tonte del bote o alguien con el que merece la pena seguir contando. Es como colgar una foto tuya en la mitad del patio para que todos digan lo que piensan. Então, vê se você acertou. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. É só daqui, ó. Essa é a página 9, tá? Legal? Joia. Vamos para a página 10. A página 10, ele te explica o termo el voceo. Deixa eu só diminuir aqui, gente. Assim fica melhor. Aqui, ó, centralizar. Muito bem. Bora lá. Na página 10, ele diz assim, ó. El voceo no es una forma de cantar una ópera. Se trata de uma riqueza da língua espanhola, pois é uma forma de tratamento utilizado em países como Uruguai, Argentina e Paraguai. Seria como se ele estivesse lhe explicando as particularidades da língua, né? Nós sabemos, por exemplo, nós falamos o português, mas nós não falamos o português de Portugal, ou o português que é falado em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau, né? Que também foram colonizados pelos portugueses. Nós sabemos que nossa língua tem algumas particularidades. A mesma coisa aqui ele está falando na língua espanhola, tá certo? Com isso, ele colocou aqui um quiz, tá? Na letra A, vamos ver se você acertou. O quiz diz assim, ó. Em Argentina se dice: tienes unos ojos preciosos,
Tenéis unos ojos preciosos. Tenéis, com I, unos ojos preciosos. Veja que a diferença da letra B para a letra C é que ele colocou um I aqui. Tá? Você fez o quiz, acertou quem colocou? A letra B. Tenéis? Sem o I. Tá? E na Espanha? Na Espanha vai dizer: me dejas um bolígrafo, por favor? Me dejas um bolígrafo, por favor? Me dejáis um bolígrafo, por favor. Veja que a diferença desse para esse é só o acento, a sílaba tônica. E a diferença da B para C é que ele acrescenta um I. E agora? Ele está falando agora na Espanha. E está certo quem colocou a letra A. Ok? E no Uruguai? No Uruguai se disse hablar com la profe, hablar com la profe ou hablar com la profe. Sílaba tônica, sílaba tônica, e aqui eu acrescento D. Qual dos três é típico do Uruguai? Está certo quem colocou a letra A. Hablar, com a sílaba tônica no último A. Isso daqui, gente, é curiosidade, é típico, né? Seria uma espécie de sotaque, né? Maneira de se falar de cada país, tá? Na continuação aqui da página 10, no Diviértete, ele te dá alguns motes, alguns ditados, alguns dizeres em espanhol. Relacione as comparações com as características que se refere em cada frase. Então, vê se você acertou. És mais agarrado, tacanho. Tacanho é o mesmo que mão de vaca, né? Aquela mão fechada assim, que não abre a mão para nada. Então, és mais agarrado, tacanho que rico macpato. Gente, esse rico macpato aqui é o Tio Patinhas. Isso, aquele personagem da Disney, tá? Letra B. És mais terco que uma mula. Mais burro que uma mula. Terco. Letra C. És mais perezoso que um caracol com reuma. É mais preguiçoso do que um caracol com reumatismo, né? Com doença. E és mais divertido que um perro tratando de agarrar sua cola. Cola é rabo, cauda, né? Então é mais divertido do que um cachorro tentando pegar a sua própria cauda, o seu próprio rabo, né? Que fica correndo assim ao redor. Vê se você acertou, tá? Então nós tivemos a correção das páginas 9, que foi essa aqui, ó, página 9, e da página 10, certo? Então, estou aguardando agora você me encaminhar essas duas correções para que a gente possa ir para o exercício de hoje. Estou aguardando. Legal, então. Você já me mandou a página 9 e a página 10. Se não me mandou, tá perdendo tempo, hein? E tá perdendo a presença também. Bora lá. Nós vamos ter como exercício de hoje as páginas 11, 12 e 13. Vamos à explicação. Na página 11, o primeiro exercício é esse daqui, ó. Complete as frases com as expressões do quadro. Então, eu tenho essas expressões. Se pusieron enfermos, se pone de mal humor, se puso rojo, se ponen guapas. Cada expressão vai para a sua frase correta. Ele quer saber onde fica cada uma. Simples assim. Tá? O segundo é assim, ó.
De acordo com a pessoa ou objeto, ou seja, da primeira ou da segunda, enfim, frase, marque a opção adequada em cada alternativa. Por exemplo, na letra A eu tenho a pergunta: ¿Quién es ese chico? A resposta certa seria: é o que estudia com Alicia ou de quem estudia com Alicia? É o que ou de quem? Letra B. Que películas estás viendo? A resposta certa é o que me prestou a professora de geografia ou la que me prestou a professora de geografia? E nessa pergunta aqui, o certo é o que quiere mais refresco ou quem quiere mais refresco? E a letra D. Esta es la empresa donde trabaja mi madre ou esta es la empresa la que trabaja mi madre? Então você vai sublinhar qual completa corretamente cada frase. Tá bom? Muito bem. Vê só, o terceiro, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Ele está dizendo assim, ó: reescreva as frases empregando apenas enquanto e mientras, sem alterar as informações. Ou seja, em cada frase aqui, sem alterar o sentido, você vai ter que acrescentar ou apenas, ou enquanto, ou mientras, só que não pode alterar as informações. Por exemplo, na letra A eu tenho assim, ó: dificilmente me alcança la paga para llegar a fim de mês. Ou seja, dificilmente o que eu recebo, né, o meu pagamento é suficiente para chegar ao fim do mês. Então, eu vou ter que acrescentar uma dessas aqui e não posso tirar o sentido, ou seja, aquilo que eu gostaria de falar. Entendido? Usa um em cada canto e cada um vai, né, usar em um setor. Geralmente, quando você fizer essa reescrita, você vai retirar uma palavra ou duas para poder acrescentar ou apenas, ou enquanto, ou mientras. Essa a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Sem preguiça de dizer: ah, professor, eu não consegui fazer o terceiro, não. Essa é a resposta mais fácil. Assim a gente não está fazendo o trabalho de pensar, tá bom? O quarto quesito aqui, ó, eles são com respostas pessoais. Ele te dá o sujeito. Ele quer que você faça uma frase em espanhol com esses sujeitos aqui, ó, que ele está te dando. Simples assim. Então, são respostas pessoais. Ele só está te dizendo o sujeito. Faça a frase que você queira, lógico, em espanhol. Esse exercício da página 11, tá? A página 12, que é a seção extra, eu começo assim, ó. Dois amigos estão conversando sobre um estilo musical típico do sul da Espanha. Observe o contexto de cada fala e organize o diálogo. Tá? Então, veja aqui. Vê só.
Aqui eu tenho um texto. A primeira coisa que você vai fazer é organizar esse diálogo aqui, ó. Por mais que ele tenha a numeração aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Eles estão fora de ordem. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é organizar o diálogo. Então, de lado aqui, ó, você pode colocar os numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e dizer quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro. Ok? Por exemplo, se você ver aqui, ó, ele começa assim. Esse é o primeiro, né? Eu acho que sim. Conoces el flamenco? Aqui tem uma espécie de glossáriozinho, né? Sí, pero eso no le impedia de... Não tem nada a ver. Então, ele quer saber como começa, qual a ordem correta desse diálogo. Essa é a primeira lição. Entendido? Você vai botar assim, ó. Não são 10, né? Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Legal. E aí você vai responder qual é a frase que começa? Qual dessas aqui? Aí bota, lógico, né, em algarismos romanos, né? Aqui você botou em arábico. Lembra disso? Aula de matemática. Ah, não apareceu aqui não. Aqui, ó. Pronto, agora apareceu. Tá? Legal. Certo? Deixa eu diminuir aqui que fica melhor. Pronto. Legal. Tá? Então, o primeiro exercício da página 12 é você organizar essa conversa aqui. Certo? Na página 13, ele diz assim, ó. Encontre no texto anterior as características da personalidade de Camarón de la Isla. Camarón de la Isla, ele falou aqui, ó. Ele quer saber as características da personalidade. Camarón de la Isla. Professor, e o que é isso? O texto, ele explica o que é isso daqui. Se você for tentar traduzir ao pé da letra, não vai dar certo. Por quê? Porque você tem que ver o que está dizendo o texto. Ok? Joia. Segundo, reescreva a frase que contém uma expressão semelhante, ou seja, igual, que tenha o mesmo sentido a assim que. Ou seja, nesse texto aqui, ele quer que você retire a frase onde vai ter a expressão que tem o mesmo sentido dessa daqui, ó. Assim que. Esse assim que não vai estar no texto. Ele quer a frase que esteja no texto que tenha esse mesmo sentido. Já o quarto aqui, ó, ele quer o contrário. Que palavra no texto, do texto tem o mesmo significado que quase no ou quase não? Que frase no texto tem o mesmo significado de quase no? Legal? Você vai organizar o texto. Lembre que eles estão fora da ordem aqui. Você vai colocar a ordem correta. O 2, ele quer saber as características da personalidade desse cidadão aqui. O 3, ele quer que você retire do texto
a frase que tem uma expressão semelhante a essa aqui. E depois a frase que tem o mesmo significado dessa daqui. 2, 3 e 4 sobre o texto. O quinto, ele mostra duas piadas, né, em espanhol. Essa e essa aqui. Nesse daqui, ó, nesse exercício, ele só quer que você conjugue corretamente esse verbo com esse pronome. Você conjuga aqui, no presente, tá? Presente, aqui, ó. Nesse segundo texto, a mesma coisa. Você vai conjugar cada verbo com o seu pronome correto. Certinho? Muito fácil isso daqui. Conjugou, respondeu aqui. Conjugou, respondeu aqui. Tá? E o sexto aqui, ó. Quais são as características das personagens das piadas que você leu? As características, né, de personalidade. Letra A, qual é a característica? Letra B, qual é a característica? Ok? Tá muito fácil. Então, na nossa aula de hoje, nós tivemos as correções das páginas 9 e 10. Essa você tem que me mandar, não tem por que você não me mandar, tá? E os exercícios da página 11, aqui, ó, 11, 12 e 13. Esse exercício você pode me mandar até a próxima quinta-feira. O exercício, tá? A correção você não tem por que protelar. A correção você já pode me mandar hoje sem problema nenhum. Agora o exercício, quem não conseguir terminar hoje, pode me mandar até a próxima quinta-feira. Cuidado para não esquecer, tá bom? Qualquer dúvida, me chama aqui no grupo ou no privado do WhatsApp. E se precisar, me chama no privado, né? Se tiver, enfim, timidez de falar aqui no grupo. Tá joia? Uma boa aula para todo mundo. Concentração e vamos em frente. Bom dia, pessoal.